Aviso: pode conter erro ortográfico e correção automática. Capítulo 3. 2 dias depois. DPCC. Zack ignorou toda a conversa enquanto entrava no departamento de polícia. Ele havia entregado seu manuscrito ontem e estava esperando o editor responder, enquanto olhava para seu telefone. De repente ele olhou para cima quando esbarrou em Iris, que tropeçou para frente, perdendo o controle dos cafés que carregava, agarrando-a pela cintura, para impedi-la de cair. Zack observou enquanto Joy pegava os cafés antes que eles caíssem no chão. Observe onde você está indo, Zack. Joy disse. Foi mal, você está bem, Iris? Zack perguntou deixando Iris ir, enquanto ela se virava para ele com um aceno de cabeça. Sim, obrigado por me pegar. Iris disse fazendo Zack sorrir e acenar com a cabeça. O que você está fazendo aqui, afinal? Zack perguntou com uma sobrancelha levantada. Garantir que meus 2 caras favoritos tenham cafeína. Iris disse fazendo Zack sorrir. Ela lhe entregava um café antes que Zack pudesse falar. Eddie na porta perguntou. Isso é croissant de chocolate para mim? Não, é tudo meu. Iris disse enquanto Zack olhava para seu telefone novamente antes que os scanners da polícia disparassem. Todas as unidades disponíveis, por favor respondam. A1211 em andamento no Central City National Bank. Esteja ciente de que o suspeito parece ter aumentado a força, deve estar em algum tipo de estímulo. Joy olhou para Zack e disse. Isso fica a menos de 1 quilômetro daqui. Quão rápido você consegue chegar lá, Eddie? Joy pegou sua jaqueta e saiu com Eddie. Você deveria ir para Jitters, já que parece que meu dia está começando cedo. Zack disse. Ok, ainda vamos ao cinema hoje à noite, certo? Iris perguntou. Claro. Zack sorriu antes de acenar e se dirigir para seu laboratório, enquanto Iris saiu. Assim que Zack saiu de vista ele saiu em disparada, enquanto jogava seu café no lixo. Fora. Iris saiu com um pequeno sorriso enquanto comia seu croissant, quando viu uma mulher que estava passeando com cerca de 6 cachorros perder o controle das coleiras e os cachorros fugirem, prestes a tentar pegar pelo menos um. Ela fez uma pausa e seus olhos se arregalaram. Espere, venha. Em um borrão vermelho, todos os cachorros que reunimos e voltamos para ela antes que ela voltasse, seu caminho de volta. A mulher terminou surpresa quando Iris olhou para cima e viu um borrão vermelho virando a esquina enquanto ela sorria. Banco Nacional da Central City. Zack derrapou e parou para ver um homem grande em uma malha segurando um grande haltere. Bela fantasia. O homem disse. Obrigado, belo bigode. Zack voltou antes de olhar para o saco de dinheiro que o homem estava segurando. Por favor, devolva o dinheiro e entregue-se. Rá. O homem tentou acertar Zack com seu haltere, mas Zack se esquivou facilmente e chutou o homem no estômago, fazendo-o voar contra um pilar. Você é rápido. O homem disse levantando-se com um grunhido, antes de pegar uma pílula azul. Zack disse antes de acelerar e com um salto, deu uma joelhada no queixo do homem, nocauteando, antes que ele pudesse tomar a pílula. Pegando a pílula, Zack correu de volta para seu laboratório assim como Joy, e Eddie chegou junto com outros carros de polícia. Esta era a minha vida agora, correr pela cidade e deter criminosos, coisas com as quais eu sonhava quando era estudante da academia. Ser um herói e impedir os bandidos. Não é nada ruim, especialmente porque minha vida antes de ganhar velocidade era chata. Ainda parece que estou perdendo alguma coisa. Cinema. Zack e Iris saíram do cinema com Iris comendo seu balde médio de pipoca. Esse foi um dos piores filmes de zumbi de todos os tempos. Zack suspirou. Você nem prestou atenção nisso. Você estava tão ocupado pegando números. Iris disse era isso ou adormecer. Zack encolheu os ombros. Então você vai ligar para algum deles? Iris perguntou. Não sei, vou pensar sobre isso. Zack disse. De qualquer forma, estou muito mais interessado no incrível ultimamente. Iris disse cutucando com o ombro. Você quer dizer por causa dessa sequência? Zack perguntou. Ele está por aí. As pessoas estão falando sobre ele. Iris disse. Como você sabe que é ele? Talvez seja ela. Zack respondeu. É um homem, ok? Você sabe que sou muito intuitivo nesse tipo de coisa. Eu o vi hoje de manhã, do lado de fora da delegacia, e alguém até postou uma foto depois de ser arrancado de um acidente de carro.
Iris disse enquanto Zack parava enquanto ela caminhava na frente dele e pegava seu telefone. É um borrão vermelho saindo de cena. Aqui, o que você vê? Zack ergueu uma sobrancelha ao ver uma foto de Eddie e vejo que seu namorado está ligando. Zack disse. Iris ergueu uma sobrancelha e olhou para o telefone para ver se ele estava certo. Ah, eu provavelmente deveria atender isso. Vou passar a noite na casa dele e ele deveria deixar uma chave para mim em algum lugar. Atendendo o telefone, ela cumprimentou. Ei, querido. E aí? Não muito, apenas saindo com Zack. Você já saiu? Zack suspirou antes de ver um grupo de garotas passando por ele sorrindo para ele, com um sorriso que ele fez ao se aproximar, mas seu telefone tocou lá. Ele perguntou respondendo. Código 237 na Vairi Boulevard. Cisco disse por telefone. Indecência pública. Zack perguntou com uma sobrancelha levantada. Espere, acho que quis dizer 239. Cisco corrigido. Violação da coleira do cachorro. Homem mau como uma arma em um carro de fuga. Vá. Caitlin disse antes de Zack olhar para Iris e ter certeza de que ninguém estava olhando para ele antes de sair em disparada. 2 policiais de ronda perseguiam o caminhão e, ao se aproximarem, o suspeito sacou a arma e abriu fogo. Ele está com uma arma. Cuidado. Zack, que estava correndo, viu o caminhão e entrou pelo lado do passageiro, agarrou o motorista antes de colocá-lo no banco de trás algemado antes de correr de volta para Iris. Onde ele foi? Um policial de ronda perguntou enquanto o caminhão diminuía a velocidade até parar antes que ele e seu parceiro olhassem para trás e vissem seu suspeito olhando em volta perplexo. O que? Cinema? Zack parou em seu telefone enquanto Iris ainda estava de costas. Cuide disso. Agora vocês dois vão para casa ou saiam para se divertir. Zack disse para Caitlin e Cisco antes de desligar enquanto Iris se virava para ele e disse oi. Iris disse subindo legal da parte dele. Zack disse antes de olhar em volta. Você quer comer alguma coisa? Estou me sentindo um pouco faminto. Depois do churrasco mongol que fizemos antes do filme e da pipoca extra grande que você comeu no filme. Como você não está gordo? Estou malhando. Zack disse levando seu amigo embora. Oh, tudo bem. Iris disse com um sorriso quando ela bateu no ombro de Zack, que passou um braço em volta de seu ombro. Próxima manhã. DPCC. Zack entrou no departamento de polícia e viu o policial da noite passada se gabando de uma prisão que ele nunca fez. Onde você o interrompeu? Então nós o interrompemos na 8ª. Quero dizer, o criminoso estava no banco de trás da viatura antes mesmo de saber o que aconteceu. O policial mentiu enquanto Joy se aproximava. Parabéns, Paulson, pela prisão de ontem à noite. Um trabalho incrível. Joy parabenizou. Você vem mais tarde, Joy. Vou te dar uma aula de direção, ok? Paulson disse antes de sair. Gente, um idiota, ele nem pegou o cara ontem à noite. Fui eu. Zack disse. Imaginei. Joy disse caminhando com Zack até o laboratório do Moreno. Eu simplesmente não sabia que você estava ajudando as pessoas para a glória. Não é assim, é só manter o que posso fazer em segredo de Iris. É mais difícil do que pensei que seria. Zack disse. Eu sei, mas é mais seguro assim. Além disso, eu e você temos trabalho a fazer. Joy disse. Momentos depois Zack observou Joy colocar uma caixa em sua mesa. As evidências do caso da minha mãe de Barry. Zack disse enquanto olhava para Joy. Eu trouxe do armazenamento. Joy disse com um aceno de cabeça enquanto se virava para Zack. Já passei por essa caixa 1000 vezes, Joy. Zack disse cruzando os braços sobre o peito antes. Sua história sobre o que realmente aconteceu naquela noite. A tempestade com raios, o homem no meio dela. Pensei que fosse uma criança tentando proteger seu pai da prisão. Joy disse virando-se para encarar a foto de Nora e Barry que Zack tinha na parede. Mas agora que sei que é verdade, vamos examinar cada pedaço de evidência até encontrarmos algo que nos ajude. Vamos demorar. Zack suspirou assim que Eddie entrou. Zack, Joy, temos vários homicídios. Ele disse fazendo com que os dois olhassem para ele. Você conhece a família criminosa da Armenia? Zack e Joy trocaram um olhar antes de seguirem Eddie até a cena do crime. 30 minutos depois Zack estava ajoelhado examinando a cena do crime. Todos os suspeitos foram mortos por gás venenoso, mas não havia botijões ou recipientes ao redor. Zack olhou para Joy. Alguma coisa. Sinais de hipóxia histotóxica. As células de seus corpos não conseguiram utilizar o oxigênio.
É consistente com a exposição ao gás venenoso. Zack disse que tipo de veneno? Joy perguntou ainda não sei especificamente. Vou precisar tirar uma amostra do pulmão, ver se consigo definir, mas Joy, isso é trabalho de um Matt, a única outra saída estava trancada por dentro. Eles ficaram presos. Eddie disse caminhando, enquanto Zack e Joy olhavam para ele eu estava pensando que alguém abasteceu de fora, mas testemunhas disseram que a rua estava vazia. Eddie, você se importaria de investigar novamente? Alguém deve ter visto algo suspeito. Joy disse fazendo Eddie acenar com a cabeça antes de sair, e Joy se virou para Zack, que se levantou um meta-humano deve estar por trás disso, olha o chefe caído na mesa. Zack disse antes de apontar para outro cadáver. Esse cara chegou a 3 metros de distância. Esse cara teve a chance de se mover e disparar 3 tiros na janela, tentando quebrar o vidro. Mas todos começaram no mesmo lugar, o que significa que eles deveriam ter sido todos afetados pelo gás ao mesmo tempo, mas em vez disso, é como se eles foram atacados um por um. Joy terminou para Zack, que acenou com a cabeça. Meu pressentimento, se vamos resolver isso, você e eu vamos precisar de reforços. 2 horas depois laboratórios Zack e Joy assistiram Caitlin, Cisco e Veus entrarem em modo totalmente nerd com seu mais recente meta-humano. Olhando para Joy, Zack viu que ele estava parecendo um pouco confuso com os termos sendo usados. Eles ficam muito entusiasmados com essas coisas. A única coisa que me entusiasma é colocar criminosos atrás das grades. Exceto que Iron Eggs não está exatamente equipado para lidar com meta-humanos. Sim, se tivéssemos um lugar para colocar o multiplex, ele provavelmente ainda estaria vivo agora. Zack disse colocando as mãos no bolso. Há um lugar aqui que pode mantê-los. Cisco disse olhando para Veus e Caitlin. Você não pode estar falando sério. Caitlin disse olhando para sua amiga quer dizer, não estivemos lá desde, está isolado. Cisco está certo. Veus disse balançando a cabeça. Poderia ser modificado para funcionar como uma prisão improvisada. O que poderia? Zack perguntou. O acelerador de partículas. Veus disse olhando para Zack e Joy, enquanto Zack olhava para Caitlin que parecia triste. Caitlin, estamos indo para o anel do acelerador. Veus disse rolando para trás antes de fazer uma pausa e olhar para Caitlin que estava olhando para baixo. Caitlin. Caitlin finalmente olhou para ele. Você me ouviu? Estamos indo para o acelerador. Caitlin fez menção de recusar, quando Zack falou na verdade, eu poderia usar a ajuda de Caitlin para identificar o gás venenoso. Ele disse observando, enquanto Caitlin deu um suspiro de alívio. Ok. Veus disse balançando a cabeça. Se estiver tudo bem para você? Zack perguntou olhando para Caitlin que sorriu. Vamos. Caitlin disse levantando-se, enquanto Zack a seguia. Mais tarde. DPCC. Bem-vindo a CCPD. Zack disse enquanto conduzia Caitlin para a estação. Então este é o seu trabalho diário. Caitlin disse olhando em volta. Sim. Zack disse antes de ter que recuar quando um policial de ronda levou um suspeito para prender. Vou arrancar seus corações e comê-los no almoço. O suspeito disse. Delicioso. Caitlin disse sarcasticamente, fazendo Zack sorrir antes que um detetive latino colocasse uma arma em seu peito. Zack, preciso das impressões digitais desta arma, imediatamente. A mulher disse antes de perguntar e quando você vai me ligar de volta como disse. Michelle, quando tiver tempo, estive ocupado, desculpe. Zack disse. Sim, eu vou cobrar isso de você. Michelle disse dando um tapa na bunda dele enquanto passava. Zack olhou para Caitlin que estava com as sobrancelhas levantadas nenhuma palavra. Ele disse enquanto ela sorria e o seguia a escada acima e o ajudava a trabalhar. Casa do Joy. Joy estava na mesa da sala de jantar em seu laptop, olhando a filmagem do interrogatório de Henry. Vidro. Henry sentou-se algemado à mesa explicando o que aconteceu com sua esposa e filho. O raio estava dentro de casa, desci quando ouvi os gritos de meu filho. Henry disse quando começou a ficar sufocado. Barry estava no chão em uma poça de sangue, e quando Zack tentou correr para sua mãe, ele desapareceu, e foi quando viu o sangue em minha esposa. Suas impressões digitais estavam na arma do crime. O detetive disse. Eu precisava estabilizar a faca. Sou médico. Estava tentando salvá-la. Não matei minha esposa e meu filho. Joy, diga a eles. Você me conhece. Nossos filhos são amigos.
Diga a eles, Joy. Joy olhou para cima quando ouviu Iris descendo as escadas e rapidamente fechou seu laptop. Será que eu quero saber o que você estava olhando? Iris perguntou. É apenas trabalho. Joy mentiu com um sorriso. Alguns casos antigos não foram arquivados corretamente. Iris olhou para seu pai, antes de ambos olharem para a porta quando alguém bateu, caminhando até a porta, enquanto Joy observava. Iris abriu para ver Eddie com um largo sorriso enquanto ele ia beijá-la. Detetive. O que você está fazendo aqui? Iris perguntou, fazendo Eddie franzir a testa enquanto Iris olhava para Joy, que se levantou, enquanto Eddie parecia surpreso ao ver seu parceiro. Joy, pensei que você estivesse no necrotério. Eddie disse. Decidi trazer algum trabalho para casa. Joy disse, se aproximando. Por que você está aqui? Sim, bem, estive procurando por você. Eddie mentiu com um suspiro enquanto Joy levantava uma sobrancelha. Pensei que talvez pudéssemos voltar à cena do crime, investigar novamente, ver se perdemos alguma coisa. Sempre trabalhe no caso, certo? Foi isso que você me ensinou. Uau, você estava ouvindo. Joy disse com um sorriso antes de pegar sua jaqueta. Ok, vamos lá. Você se importa se eu usar seu banheiro? Eddie perguntou. É a primeira porta à direita. Estarei no carro. Joy disse antes de beijar a bochecha de Iris. Tchau, querido. Tchau, pai. Iris disse, fechando a porta atrás de Joy antes de se virar e ver Eddie entrar. Ok, isso tem que parar. Vim aqui para surpreender minha namorada e agora estou indo para a cena do crime com o pai dela, não exatamente na tarde que estava planejando. Eu sei, só que não é um momento certo para contar a ele. Iris disse. Quando é, Iris? Eddie perguntou. Eu conheço meu pai. Ele vai nos matar. Iris disse. Neste momento, você está nos matando. Eddie respondeu antes de sair e fechou a porta enquanto Iris suspirava. Flashback 2007, casa de Joy. Zack e Iris, de 18 anos, estavam no sofá da sala se beijando, com Iris montada em seu namorado, cujas mãos estavam em suas calças de yoga, segurando sua bunda com força, enquanto suas mãos estavam em seu short de basquete, acariciando seu membro. Antes de Iris de repente se afastou e olhou para cima quando um som familiar de freios estridentes foi ouvido. Iris imediatamente saiu de cima de Zack e pegou um cobertor e se sentou em uma cadeira antes de ligar a TV e vestir a camisa novamente. Zack piscou surpreso antes de suspirar e colocar um travesseiro em seu colo, assim que Joy entrou na casa. E aí, crianças? Joy cumprimentou. E aí, oi pai. Zack e Iris cumprimentaram. Joy entrou mais fundo em sua casa, bagunçando o cabelo de Zack enquanto ele passava, enquanto Zack batia em sua mão. Pare de mexe, cara. Zack disse. Relaxe, seu cabelo nunca muda, você está aqui desde os 11 anos e nunca vi seu cabelo crescer fora desse estilo. Aposto que as garotas devem estar com você, em Starling. Joy disse enquanto se recostava no encosto do sofá. Então, eu deveria esperar que você trouxesse uma namorada para casa tão cedo? Na verdade. Zack começou, mas fez uma pausa quando Iris começou a balançar a cabeça atrás de Joy, fazendo franzir a testa quando um brilho irritado apareceu em seus olhos. Estarei começando no Meet em alguns dias, então talvez. Iris olhou para Zack em estado de choque, enquanto Joy sorriu com orgulho. Isso é ótimo, deixe-me me trocar e vamos sair para comer. Joy disse antes de ir embora. Zack grunhiu e se levantou antes de sair, enquanto a porta estava fechando. Iris pegou e saiu. Você não me contou sobre o Meet. Iris disse depois de fechar a porta atrás dela. Porque eu não estava planejando ir. O que mudou sua mente? Iris perguntou. Você. Zack disse olhando para Iris. Não entendo por que você quer manter o que temos em segredo. Você tem vergonha de estar comigo? Claro que não. Iris disse. Então, o que é? Zack perguntou. Zack, eu não quero ser a causa de você e meu pai não serem mais tão próximos. Você é o filho que ele sempre quis. Se ele descobrisse que estávamos namorando, isso poderia mudar a dinâmica entre vocês dois, e eu não quero isso. Iris disse enquanto Zack franziu a testa. Isso é doce, Iris, mas não estou bem em manter meus sentimentos por você em segredo. Já passamos por isso antes, quando tínhamos 13 anos, e eu entendi que não contei a Joy porque ainda éramos jovens e curiosos, mas somos adultos agora e não posso mais aceitar que sejamos um segredo. Zack disse caminhando até Iris e colocando a mão em sua bochecha.
Eu te amo, e isso nunca vai mudar, mas acho que é melhor continuarmos amigos até que você decida que Joy deveria saber sobre nossos sentimentos mútuos. Fim do flashback. Iris suspirou ao se livrar da lembrança. Aquela foi a última vez que ela e Zack saíram. Além disso, sempre que os dois estavam solteiros e fariam sexo, ela não poderia perder outro namorado por causa de seu medo. 2 horas depois. DPCC. Laboratório de Zack. A análise do tecido foi 84% concluída, enquanto Zack estava ensinando Caitlin a lutar com um saco de pancadas, tendo levado ela para casa para que ela pudesse pegar algumas roupas de ginástica. Você ainda me disse o porquê estou fazendo isso? Caitlin disse com um grunhido enquanto socava o saco 2 vezes segurando a sacola. Zack disse: porque eu me sentiria melhor se você e Cisco pudessem cuidar de si mesmos, já que me vejo tendo muitos inimigos, e se alguém descobrir quem vocês dois são, isso poderia colocar vocês em perigo. Caitlin assinou com a cabeça antes de dar mais 3 golpes e um chute alto que fez Zack levantar uma sobrancelha com sua flexibilidade, vendo o olhar que ela deu de ombros. Eu costumava fazer ginástica e yoga. Zack sorriu antes de Caitlin caminhar até uma mesa enquanto ela tirava a fita adesiva de seus punhos, antes de pegar seu Gatorade, enquanto Zack começava a socar o saco, mas parou e olhou para ela. Posso te perguntar uma coisa que você não tem? Para responder, tirando a garrafa dos lábios, Caitlin disse: meu tipo de pergunta que menos gosta. Zack sorriu enquanto dava uma joelhada no saco pesado. Atire. Seu noivo, como ele era? Zack perguntou enquanto olhava para ela ainda em sua posição de luta. É só que você nunca fala sobre ele. Caitlin sorriu suavemente enquanto se recostava na mesa. Nós nos conhecemos quando estávamos trabalhando no acelerador de partículas. Ele era o engenheiro estrutural. Ele gostava de brincar que era basicamente um encanador muito caro. Caitlin disse com um sorriso que Zack retribuiu enquanto prestava atenção. Éramos muito diferentes. Você deve ter notado que posso ser um pouco cauteloso, mas Ronnie sabia como me fazer rir. Ele costumava dizer que éramos como fogo e gelo. Ele não deveria estar lá naquela noite. Ele só estava lá para mim. Se não tivesse, Caitlin parou de falar quando ficou doloroso continuar, mas o computador apitou fazendo Zack se aproximar. Caitlin olhou os resultados. Isso diz que não havia nenhum resíduo de gás no tecido, venenoso ou não. Droga, isso significa que precisaremos de uma amostra nova. Zack disse: espere, isso não pode estar certo. Caitlin disse analisando o relatório mais profundamente. Isso diz que existem 2 cadeias distintas de DNA dentro do tecido. Como o DNA de outra pessoa entrou nos pulmões da vítima? Zack perguntou com uma sobrancelha levantada. Centro comercial de Central City. Uma mulher estava andando com uma pequena bolsa vermelha em seu telefone. Bem, minha agenda estava limpa, então parei no shopping para comprar seu vestido de baile. A mulher disse antes de rir e continuar: eu sou uma ótima mãe. Vejo você no jantar, querido. A mulher desligou o telefone e caminhou em direção ao elevador, enquanto um homem careca e de jaqueta preta observava antes de segui-la. DPCC. Laboratório de Zack. Zack e Caitlin ainda estavam em seu computador depois de analisar a amostra no banco de dados. Zack disse: não há correspondência de DNA no banco de dados. Eu não entendo. Por que um ataque químico deixaria o DNA de outra pessoa dentro da vítima? Caitlin perguntou enquanto Zack tinha um pensamento. E se o meta-humano que procuramos não controlar o gás? E se ele se tornar isso? Zack perguntou. Centro comercial central da cidade. A mulher entrou no elevador e olhou para o telefone enquanto esperava que ele se movesse. Quando as portas começaram a fechar, o careca os parou e entrou e falou quando a mulher não olhou para cima. Juíza Howard. A mulher, agora identificada, ergueu os olhos e sua expressão tornou-se de choque e horror. É um prazer ver você de novo. Você morreu. Howard disse. Você diz isso como se fosse um acidente. O homem disse com um sorriso malicioso: você se lembra da última coisa que me disse no tribunal? Que Deus tenha misericórdia de sua alma. Howard assistiu em estado de choque quando o homem explodiu em gás verde e entrou em seu sistema quando ela engasgou e começou a bater no vidro em busca de ajuda. DPCC. Laboratório de Zack. Zack e Caitlin ainda estavam pensando quando o scanner da polícia disparou. Todas as unidades disponíveis. Temos um relatório de um ataque com gás tóxico no shopping Central City. Zack se levantou e foi até seu armário e tirou sua bolsa. Zack, não.
Não sabemos o suficiente sobre o que estamos enfrentando ainda. Não é seguro. Caitlin disse. Precisamos de uma nova amostra do gás para que possamos criar um antídoto. Encontre-me no Star Labs. Narzak Culto disse. Zack. Caitlin, eu tenho que ir. Zack disse antes de sair em alta velocidade, fazendo Caitlin suspirar e passar a mão pelos cabelos. Centro comercial de Central City. Zack acelerou para dentro do shopping, e de sua perspectiva todos diminuíram a velocidade, enquanto ele se ajoelhou ao lado do juiz para vê-la dar seu último suspiro, fazendo-o suspirar, antes de olhar em volta e notar uma névoa verde saindo por uma emergência. Saída. Acelerando para o corredor, Zack viu a névoa se formar em um homem vestindo um uniforme da Iron Eagle, careca. Zack chamou fazendo com que o homem parasse e se virasse para ele. Você matou aquela mulher. Ela merecia morrer. Agora vá embora. Ainda tenho mais um nome na minha lista. Não me faça adicionar você a ela. O homem ameaçou. Zack grunhiu antes de acelerar e dar um soco na mandíbula do homem, apenas para ele se dissolver em névoa antes de se reformar. Isso é novo. A única chance que tenho é para contra-ataques, e na primeira chance que tiver, vou dar a ele 2 peças e um biscoito. Zack pensou rapidamente. O homem lançou um gancho, mas Zack se inclinou para fora do caminho e imediatamente deu um soco no estômago dele, e chutou a parte de trás do joelho do homem, antes de com um rondoso reverso bater o calcanhar na boca do homem, fazendo-o voar de volta para a porta, antes de cair de bruços. O homem gemeu enquanto olhava para Zack e com um olhar explodiu em gás verde, e correu para Zack, que se abaixou fazendo com que o gás passasse por cima dele. Virando-se, Zack tentou bolar um novo plano, mas até que seu oponente se solidificou, ele era um alvo fácil. Então ele decidiu obter uma amostra fresca da melhor maneira que sabia. Zack ficou parado enquanto o gás o atingia e passava por cima dele. Respirando um pouco, ele recuou. Laboratório Star. Harrison e Cisco estavam tentando entrar em contato com Zack quando o referido velocista acelerou até o limiar do córtex. Não consigo respirar. Zack disse ajoelhando-se enquanto começava a ofegar avidamente por ar. Ele precisa de oxigênio. Pegue o carrinho de emergência. Veus disse rolando para Zack enquanto Cisco se levantava e corria para a sala médica. Momentos depois, Cisco colocou Zack na cama enquanto ele abria o traje. Zack. Caitlin gritou correndo e vendo Zack na cama. Abra-me. O veneno ainda está em mim. Zack disse. Ele nos trouxe uma amostra. Veus disse antes de procurar Caitlin. Caitlin, precisamos fazer uma biópsia pulmonar, extrair uma porção ativa desse gás. Caitlin olhou para Zack e disse. Zack, não posso te dar nenhum anestésico. Seu metabolismo vai queimar. Felizmente eu me curo rapidamente. Zack disse olhando para ela. Cisco, me dê a seringa. Caitlin disse para Cisco, que acenou com a cabeça antes de Caitlin se virar para Zack. Que isso vai doer muito. É uma agulha pequena. Você provavelmente nem sentirá. Cisco disse segurando uma seringa com uma agulha grande. Você definitivamente vai sentir isso. Caitlin disse pegando a seringa antes de enfiar a agulha no coração de Zack, enquanto Zack grunhiu. Momentos depois, com um gemido, Zack acordou na cama, olhando para o lado. Ele viu Caitlin e Cisco olhando para ele. Os Treat vive. Cisco disse com um grande sorriso enquanto Zack sorria olhando para seu peito. Você estaria morto se as células do seu pulmão não se regenerassem tão rapidamente. Caitlin disse. Meu peito está assim uma vez, no último ano do ensino médio, quando fumei 10 cigarros de uma vez. Zack disse sentando. Isso não é engraçado. Você poderia. Caitlin começou, mas Zack colocou a mão em seu braço. Eu não fiz isso, ok, ainda estou aqui. Zack disse suavemente com um pequeno sorriso, que Caitlin retribuiu. Agora que temos uma amostra, começaremos a analisá-la, descobriremos a composição do veneno e talvez conseguiremos uma pista sobre sua identidade humana. Veus disse no computador. Ou pelo menos uma maneira de impedi-lo de se transformar em névoa. Cisco acrescentou antes de parecer animado. Temist. Ok, esse é o nome dele. Fim da discussão. Com um sorriso, Zack se levantou e se espreguiçou. Eu tenho que ir. Ele disse. Você deveria estar descansando. Veus lembrou. Estou bem. Zack disse acelerando, fazendo Veus suspirar de aborrecimento. 1 hora depois.
Apartamento de Zack. Zack estava meditando em sua sala de estar, enquanto respirava fundo. Relâmpagos começaram a piscar ao redor de seu corpo, antes de ele abrir os olhos. E quando o relâmpago começou a acelerar ao redor de seu corpo, uma segunda versão de si mesmo apareceu sentada à sua frente. Zack sorriu antes de ser atingido por uma onda de exaustão quando o clone explodiu em raios, caindo de costas. Zack começou a respirar pesadamente, antes de rapidamente recuperar o fôlego, olhando para sua porta, quando alguém começou a bater. Zack acelerou, levantou-se e vestiu seu traje flash, enquanto vestia um short de basquete e uma regata, antes de aparecer na porta e abri-la para ver Iris. O que você está fazendo aqui? Zack perguntou com uma sobrancelha levantada enquanto ela sorria para ele. Momentos depois, Iris estava sentada no sofá de Zack, assistindo TV, quando Zack entrou com uma xícara de café para ela. Obrigado. Iris disse, fazendo Zack sorrir enquanto se sentava ao lado dela. Então qual é o problema? Zack perguntou Eddie. Iris disse, fazendo Zack levantar uma sobrancelha. Ele quer que eu conte ao meu pai sobre nós. Zack disse, eu sei, isso é a mesma coisa que arruinou nosso relacionamento. Você acha que eu deveria contar ao meu pai? Iris perguntou. Você é uma mulher adulta, Iris. Joy tende a esquecer isso, e isso é porque você sempre será a garotinha dele. Você está namorando Eddie há 10 meses, e se Joy descobrir por conta própria, ele estará arrasado. Você pode suavizar o golpe se contar a ele você mesmo. Se não deseja contar a Joy, então até que ponto você está falando sério sobre amar Eddie? Zack perguntou. Iris parecia pensativa antes de Zack verificar a hora. Eu tenho que dormir, você vai passar a noite? Ele perguntou. Sim. Iris assinou com a cabeça, recebendo um aceno de Zack. Laboratórios Starveus ficou no porão com as mesmas placas de aço que Zack havia usado alguns dias atrás. Pegando uma caneta, ele se concentrou e jogou na primeira placa apenas para a caneta quebrar, fazendo cerrar os dentes. Desde que ele testemunhou Zack fazer isso, ele tem tentado, sem sucesso, repetir o processo. Ele estava realmente começando a pensar 2 vezes sobre substituir Zack por Barry. Próximo dia, DPCC. Iris entrou no departamento de polícia depois de uma noite interessante na casa de Zack. Os dois dividiram a cama, e isso levou a algum contato que Eddie descobrisse poderia terminar o relacionamento deles. Por mais que tentasse, Iris simplesmente não conseguia fechar a porta para seus sentimentos por Zack, mas ela estava feliz com Eddie, então ela devia a si mesma e a Eddie ver até onde esse relacionamento poderia levar. Caminhando até a mesa dele, ela viu que ele estava ao telefone. Sim, estou anotando isso. Faixa vermelha no shopping e durante o ataque com gás. Obrigado por ligar. Eddie disse, desligando e virando-se para Iris. Nunca falha. As denúncias trazem à tona os maconheiros e os malucos. Eles deram uma boa olhada no rosto dos Treak. Iris perguntou esperançosamente, você também não? Eddie suspirou antes de se levantar. O que você está fazendo aqui, afinal? Nós precisamos conversar. Iris disse antes que os dois começassem a caminhar para o saguão. Pensei no que você disse. Eu sei o que você vai dizer. Eddie interrompeu. Eu entendo. Sou parceiro do seu pai. Não, você não entende. Iris disse enquanto Eddie pensava que estava sendo abandonado. Eu só tive um namorado sério, e quando ele terminou isso me machucou, de uma forma que nunca pensei ser possível. Entre pai e Zack e o trabalho, minha vida tem sido cheia. E eu realmente gosto de você, mas pensei que se contasse ao meu pai sobre nós, isso tornaria isso real e, de repente, seria algo que eu poderia perder ou estragar. Eu queria que fosse real. Eddie disse tristemente antes de se virar para sair. Eddie. Iris disse segurando o braço dele, fazendo com que ele se voltasse para ela antes que ela o beijasse. Laboratórios Star. Zack entrou no laboratório e fez uma pausa ao ver Caitlin sentada sozinha perto de sua esteira. Com um suspiro ele entrou. Sinto muito. Ele disse anunciando sua presença enquanto Caitlin olhava para cima, enquanto ele se sentava ao lado dela. Eu não queria te assustar, indo embora daquele jeito. Está tudo bem. Entendi. Você tinha que ir. Caitlin disse com um pequeno sorriso antes de olhar para baixo. É que essa foi a última coisa que Ronnie me disse naquela noite. Zack assinou com a cabeça em compreensão antes de olhar para o espaço. Minha mãe e meu irmão morreram há 14 anos. Eu costumava pensar que quanto mais longe eu ficava disso, menos doeria. Mas alguns dias, a dor é pior do que no dia em que aconteceu. Algumas coisas você não pode lutar.
Por muito tempo, tive medo de entrar naquele buraco. Caitlin disse. E se eu fosse com você? Zack perguntou estendendo a mão, que Caitlin pegou e os dois caminharam em direção ao acelerador de partículas. Zack parou na soleira enquanto Caitlin continuava andando, e parou depois de um momento. Ela falou: ele salvou tantas vidas naquele dia, e ninguém jamais saberá o que ele fez. Zack avançou e colocou a mão em seu ombro. Sim. Ele era um herói. Zack disse. Eu não queria que ele fosse um herói. Queria que ele fosse meu marido. Caitlin disse enquanto as lágrimas começaram a escorrer por seu rosto antes de Zack trazê-la para um abraço, enquanto ela continuava fungando. Zack se afastou para olhá-la nos olhos. Eu quero que você saiba que você nunca estará sozinho. Você tem Cisco, Harrison e eu. Se precisar de alguma coisa, não hesite em me ligar, ok? Caitlin acenou com a cabeça antes de Zack puxá-la de volta para um abraço, passando as mãos pelos cabelos dela antes do interfone tocar. Caitlin, Zack, vocês estão aí. Vocês têm que ver isso. Zack olhou para Caitlin, que acenou com a cabeça, dizendo que ela estava bem, antes de ambos subirem as escadas. Cortex. Ei, dê uma olhada nisso. Cisco disse ao lado de um monitor, enquanto Caitlin e Zack entravam. É um modelo molecular 3D do gás que recuperamos de seus pulmões. Identificamos a toxina. Veus disse enquanto Zack olhava mais de perto. Cianeto de hidrogênio, com um sedativo misturado. Zack disse antes de se lembrar do que o homem estava vestindo. Claro, na noite da explosão, descubra se alguém foi executado. Ele perguntou antes de Caitlin ir até um computador. Por quê? Harrison perguntou. Esse sedativo é dado aos criminosos no corredor da morte antes de irem para a câmara de gás e respirarem cianeto de hidrogênio. Zack disse. Isso mesmo. Veus disse. Alguém foi executado. Killing Bus. Caitlin disse trazendo as informações em uma tela. Esse é ele. Zack disse olhando para a foto de Killy. Ele era um assassino de aluguel da família criminosa Darwinian. Eles se voltaram contra ele e testemunharam. A juíza Teresa Howard foi a juíza em seu julgamento. Ela o sentenciou à morte. Caitlin disse. Ele deve ter sido afetado pela explosão enquanto estava sendo gaseado. Poços adicionados. Os registros indicam que a execução foi concluída. Cisco disse. É por isso que não houve correspondência. O banco de dados de DNA só contém registros de vivos. Zack comentou quem o pegou. Esse poderia ser seu próximo alvo. Caitlin procurou a informação e fez uma pausa enquanto seus olhos se arregalavam antes de olhar para Zack. Zack, o detetive principal, era Joy West. Narzak Culto franziu a testa antes de pegar seu telefone. Penitenciária de Iron Heights. Joy foi até a recepção e disse. Estou aqui para ver Henry Allen. O agente penitenciário pegou uma prancheta e uma pequena lixeira. Assine aqui. Objetos pessoais aqui. Sem que Joy ou ninguém soubesse, Killing Bus estava caminhando em direção à penitenciária e conseguiu passar pelo portão, se transformando em gás com Zack Die. Zack disse ao telefone ainda no Starlab. Sei, você sabe onde Joy foi? Ele não está atendendo o celular, Eddie. É muito importante que eu fale com ele. Preciso saber para onde ele foi, obrigado. Zack desligou e caminhou em direção à saída, quando Caitlin se aproximou como uma seringa. Eu fiz engenharia reversa de um antídoto para a toxina. Espero que você não precise dele. Obrigado. Zack assinou com a cabeça antes de sair em disparada penitenciária de Iron Heights. Joy sentou-se na área de visitas, esperando que Henry aparecesse, olhando para cima, e suspirou quando seu antigo amigo entrou, algemado antes de se sentar do outro lado do vidro. Pegando o telefone, Henry perguntou, o que você está fazendo aqui? Zack está bem. Ele está bem. Joy disse fazendo Henry relaxar antes de se sentar. Então a que devo esta visita? Henry perguntou. Eu sei que deveria ter vindo ver você mais cedo. Joy disse você simplesmente não estava disposto a bater um papo com um homem que assassinou sua esposa e filho na frente do filho mais velho? Exceto que agora eu sei que você não matou sua esposa e Barry. Joy disse fazendo com que os olhos de Henry se arregalassem enquanto ele se inclinava para frente. Algumas novas evidências vieram à tona. Não posso entrar em detalhes. É só, olha, o importante é que estou reabrindo o caso. Vou descobrir quem realmente matou Nora e Barry. Eu prometo a você, Henry, que vou tirar você daqui. Sinto muito. Não importa que você não tenha acreditado em mim, porque você sempre acreditou no meu filho.
Henry respondeu enquanto Joy acenou com a cabeça antes de Henry ver o gás verde aparecer ao redor de um guarda, fazendo com que o homem caísse no chão em convulsão, antes que ele e Joy se levantassem, enquanto Joy foi verificar o guarda, mas o gás verde apareceu na frente dele e se solidificou em um homem conhecido Nimbus. Joy disse horrorizado, enquanto Henry assistia chocado: você deveria estar morto. O mesmo para você. Nimbus disse antes de explodir em gás e atingir Joy, fazendo cair no chão e começar a ter convulsões quando Nimbus saiu pelo nariz e entrou em uma saída de ar. Joy? Henry perguntou enquanto Joy continuava a agarrar Joy. Socorro! Guardas! Alguém ajude! Henry continuou a bater no vidro quando Zack acelerou e se ajoelhou ao lado de Joy imediatamente. Ele lhe deu o antídoto, antes de olhar para Henry, que olhou para ele em estado de choque antes de acenar para seu pai e se virar para Joy, que gemeu: vá buscá-lo. Joy disse, fazendo Zack sorrir antes de sair em disparada, enquanto Henry engasgava a estrada desconhecida. Nimbus com um sorriso malicioso caminhou pela rua. Sua lista estava completa agora. Ele iria dominar a cidade. Ele parou de repente quando um homem familiar de terno vermelho apareceu em seu caminho. Então você veio para terminar o que a câmara de gás conseguiu, não? Você está indo para algum lugar onde não poderá machucar ninguém nunca mais. Zack disse, revirando os ombros errado. Nimbus disse antes de explodir em fumaça e atacar Zack, que se esquivou para o lado laboratório Star. Ele usou o antídoto em Joy. Caitlin disse olhando para Veus e Cisco: você precisa ficar longe dele, Zack. Não respire ele. Eu entendi. Zack respondeu. Estrada desconhecida. Zack continuou a se esquivar dos ataques de gás do Nimbus. O arcano vento realmente viria em mãos. Zack de repente sorriu antes de se esquivar de outro ataque, e quando Nimbus se solidificou, ele o acertou em pouco tempo com um chute nas costas, mandando-o para o chão. Uma árvore, apenas para Nimbus explodir em gás novamente e atacar Zack, que começou a girar seus braços em alta velocidade, fazendo com que dois funes de vento se formassem e parassem Nimbus em seu caminho. Nimbus solidificou de repente e antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, o punho de Zack atingiu seu queixo, antes da escuridão. Ele está caído. Zack sorriu enquanto estava sob o corpo inconsciente de Nimbus. Mais tarde, depois de conversar com seu pai e interromper um assalto, Zack estava a caminho de encontrar Caitlin e Cisco, tendo acabado de sair para ver Joy no hospital. Quando ele saiu de seu complexo de apartamentos, ele olhou para o telefone enquanto colocava o moletom sob o braço. Ele pulou de repente quando uma mulher esbarrou nele, espirrando café nele. Oh meu Deus, sinto muito. A mulher disse enquanto Zack olhava para a grande mancha de café em sua camisa branca. Está tudo bem. Zack disse enquanto a mulher começava a apalpar sua camisa com os guardanapos. Não, eu deveria estar observando para onde estava indo. Eu também, então acho que ambos somos culpados. Zack disse enquanto tirava a camisa molhada, enquanto a mulher corava cobiçando o torso musculoso antes de Zack colocar seu moletom. Eu nunca vi você por aqui. Você deve ser o novo inquilino. Sim, sou eu. Acabei de me mudar ontem. Bem, bem-vindo ao prédio. A propósito, sou Nathan. Linda Park. Linda disse se apresentando enquanto Zack sorria. Fim do capítulo 3.